Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, mais uma vez ao ar livre, junto dessa mangueira com esses frutos aqui super suculentos, mas o nosso papo aqui não é rural, a gente vai falar de política mais uma vez. Muitas coisas acontecendo no nosso país, cada vez mais pessoas antenadas com o que está acontecendo no Brasil. Felizmente, algumas redes de direita, algumas redes extremistas, elas estão adormecidas, vamos dizer assim, ou elas estão neutralizadas, como era absolutamente previsível já há alguns meses, como eu tinha falado com vocês aqui, que a partir do fracasso da tentativa ilusória de golpe do presidente da República e dos seus seguidores no dia 7 de setembro, eles realmente ficariam sem discurso, não teriam mais o que dizer, não teriam como mais pedir o fechamento do Congresso, prisão de deputados, intervenção federal, ditadura com Bolsonaro no poder, isso tudo foi para o ralo. Não falaram mais em urna eletrônica, em problema no nosso sistema de votação, que não haveria eleições se não tivesse uma mudança, ou tivesse o voto auditável, isso tudo acabou, não se fala mais isso. O presidente nunca mais falou que precisava de uma autorização do povo para fazer as coisas necessárias, então ele virou um político absolutamente tradicional, no pior sentido, um político que incorporou de uma vez por todas o personagem de um político comum do Centrão com todos os defeitos dos políticos do Centrão. A gente vai ter eleições o ano que vem. A gente tem se ocupado muito com os debates presidenciais. E, evidentemente, a gente acaba ficando com as nossas atenções muito estreitadas, muito focalizadas nos personagens centrais, ou seja, nos candidatos à presidência da República. O sistema que controla o poder político, o poder econômico do nosso país, eles jogam também com essa realidade. Mas onde eles estão apostando mesmo para a manutenção dos seus poderes econômicos, financeiros, nas entregas que o Brasil está sofrendo nesse governo Bolsonaro/Guedes, é através dos parlamentos, através da intervenção no parlamento. Gente, essa não é uma metodologia do poder econômico só no Brasil. Eu já comentei com vocês alguns livros do professor Noam Chomsky, um livro do economista John Perkins, que foi agente da CIA, onde ele cunha uma expressão muito interessante quando ele se refere ao sistema político norte-americano. Ele diz que lá não existe mais uma democracia há muito tempo. O que se tem nos Estados Unidos é uma coisa chamada corporatocracia, ou seja, é um governo ou é um poder governado, tocado pelas corporações, que são cada vez mais extranacionais, né? Elas extrapolam do seu território. A gente chama de corporações transnacionais, que têm interesses cada vez mais em acumular dinheiro, acumular poder nos seus grupos. E é por isso que quando eles enxergam países como o Brasil, que tem grandes potencialidades e não tem governo, ou tem um governo corrupto, ou um governo entreguista, aí eles jogam peso para ter um controle ainda maior. Nos Estados Unidos, são as grandes corporações que elegem todos os deputados, ou a maior parte dos deputados do Partido Republicano, e são as corporações, outras corporações, que elegem todos os deputados do Partido Democrata. No livro de Barack Obama, chamado Audácia da Esperança, que eu li antes dele ser presidente da República, ele conta como é que foi a trajetória dele até ele conseguir a indicação dentro do Partido Democrata para disputar as eleições nos Estados Unidos. E ele mostra claramente, eles falam de uma maneira muito aberta, o que rola é dinheiro. Se você não consegue dinheiro para sua campanha, porque não tem justiça eleitoral, não tem horário eleitoral gratuito, se você não tem grana, você não vai para lugar nenhum. E quem financia são as corporações, são os grupos privados, são os grandes bilionários. Alguns até nem apoiam candidatura de A ou B, eles mesmos disputam a eleição, sobretudo no Senado. O Senado norte-americano é quase uma nata do poder econômico norte-americano representado dentro daquela casa. Então, se algumas mudanças acontecem na Câmara, quando chega no Senado, são os poderosos economicamente falando, né, que determinam. Evidentemente, como todo sistema democrático que depende da eleição de representantes através do voto, através do povo, hora por outra aparece um, mais à esquerda, alguém mais liberal, alguém mais comprometido com pautas mais progressistas, alguém comprometido com algumas pautas que se conflitam com os grandes interesses, mas eles acabam sempre sendo a minoria.
E como é que é no parlamento brasileiro, o parlamento argentino, o parlamento alemão, o parlamento chileno, equatoriano, o parlamento de onde se tem eleições? O poder sabe que se você controla as casas congressuais, você controla o poder. Você empareda o presidente da República, você empareda o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o primeiro-ministro, o imperador, o rei. Desde que o poder ele começou a ter a participação dos parlamentos, o poder central ele foi sendo diminuído. Gente, quando a gente tinha lá em 1215, na Inglaterra, o absolutismo, o rei era tudo que ele queria, ele era ao mesmo tempo o executivo, o legislativo, o judiciário. Quando ele assina a Carta Magna, que seria a primeira constituição do Reino Unido, da Inglaterra, né, primitiva, enfim, ali era um documento que ele estava assinando com as classes dirigentes, as classes econômicas do reino dele naquele momento, para fazer algumas concessões. A partir daí, a cada época da história, o poder foi sendo diluído até chegarmos nos dias de hoje, onde a rainha da Inglaterra ela tem muita importância para a história, para o imaginário do povo inglês, mas efetivamente quem manda na Inglaterra é o parlamento, é o primeiro-ministro, que sempre acaba dando as cartas. Evidentemente, eles têm relações muito amistosas, relações que a gente pode ver ao longo da história, mas quem manda de fato é o parlamento inglês. Nos Estados Unidos, quem dá as cartas também é o parlamento norte-americano. E no Brasil, quem dá as cartas é o parlamento brasileiro. E aí que está a chave. O parlamento brasileiro será composto por pessoas que são representantes legítimos do povo brasileiro? Mecanicamente sim, o cara chega e vota ali. Só que o indivíduo vota com consciência, o indivíduo vota sabendo que em quem ele está depositando o voto, e ele acompanha depois o voto desse, como esse representante, ou esse suposto representante atua. Gente, uma vez dando aula, um aluno meu em Direito Constitucional começou a brincar, né, a fazer chacota, porque o Tiririca tinha sido eleito no estado de São Paulo, eu não lembro qual era o número, era alguma coisa de perto de 2 milhões de votos, né? E ele veio brincando, né, fazendo chacota com os paulistas. Tá vendo, professor? O povo paulista deu quase 2 milhões de votos para o Tiririca. Enfim, achando que aquilo era a prova que o povo paulista estava votando de uma maneira absolutamente irracional, uma forma burra, uma forma medíocre, né? Mas colocando também que o Tiririca, como uma figura supostamente medíocre, o antipolítico, como é que ele estava encontrando tantas pessoas que acreditavam naquele personagem? E eles pediam para explicar esse fenômeno. Eu respondi de uma maneira muito simples. Eu falei, olha, vocês querem mudar o parlamento brasileiro? Vocês querem que o parlamento brasileiro não tenha uma coleção de tiriricas, tiriricas do ponto de vista de fazerem da política uma grande comédia, sem mudar o povo? Evidentemente, eu não estou me referindo a pegar o povo brasileiro, botar todo mundo em embarcações e jogar fora do território brasileiro. Não, eu estou me referindo a mudar a consciência política do povo. Um povo sem informação, um povo sem educação política, sem educação formal e sem ter dos meios de informação, informações mínimas que possibilitem que ele tire conclusões racionais, de fato a gente não vai para lugar nenhum. Uma das maiores empulhações que eu vejo e que a gente está fadado a sofrer por conta delas no ano de 2022, são os votos dados a políticos que são indicados por algumas agremiações religiosas. Porque a maior parte dessas agremiações religiosas são agremiações financeiras, agremiações que são grandes grupos empresariais que fazem da fé um negócio. A verdade nua e crua é essa. Muitas pessoas não gostam disso. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo a quem tem a sua fé. Eu gosto sempre de sublinhar isso, gente. Quem acredita em alguma coisa e pauta a sua vida legitimamente e sinceramente em alguns valores, essas pessoas têm que ser sempre respeitadas. O problema é do cara que faz desse tipo de sentimento, desse tipo de fé, um meio para ganhar dinheiro, para iludir pessoas e para se locupletar politicamente. Muitos desses pastores ou pessoas indicadas por essas agremiações político-religiosas, partidárias, empresariais, são pessoas que estão ali não para defender o direito do fiel.
quando está ali para se defender um direito do trabalhador, um aumento de salário do trabalhador, uma mudança estrutural no nosso país que viabilize a emancipação do povo brasileiro, eles votam contra. Quando tem um voto lá para ser dado a favor de banqueiro, eles não hesitam, eles votam junto com o banqueiro. Então eles distraem o seu eleitorado, defendendo pautas morais. Eu sou contra o aborto, sou a favor de Deus. Quem é contra Deus? Até quem não acredita em Deus não fica fazendo campanha contra Deus, até porque não acredita. Não é? Então, são discursos vazios e discursos vigarísticos que pegam as pessoas mais simplórias, que não conseguem enxergar a formulação real da sociedade, os problemas reais da sociedade, e acabam obtendo voto dessas pessoas para atuarem em seu desfavor. Nenhum desses políticos religiosos que estão ao lado do Bolsonaro estão votando a favor de pautas econômicas a favor do povo brasileiro. Muito pelo contrário. Estão todos a favor de entregar a Petrobras, entregar o Banco Central, os Correios, a Eletrobras. Estão a fim de transformar o Brasil num grande evangelistão, como algumas pessoas gostam de dizer, né? Uma grande colônia com muitas pessoas iletradas e que não conseguem enxergar os problemas reais da nossa sociedade no campo da economia, no campo da política, e acabam jogando todas as suas energias numa crença divina ou num salvador. E aí são apresentados os políticos vigaristas. E os políticos vigaristas acabam também fazendo uma espécie de simbiose, uma parceria com esses conjuntos de parlamentares. Estou me referindo apenas a uma ala, porque os grupos econômicos, o agronegócio, os bancos, as instituições financeiras, eles vão continuar a botar dinheiro e influência para que o povo eleja seus representantes, eleja uma série de clones de Paulo Guedes dentro do parlamento brasileiro, uma série de clones de Arthur Lira dentro do parlamento brasileiro, uma série de Rodrigos Maias, que anda muito esquecido, dentro do parlamento brasileiro. Vocês acham que o Rodrigo Maia se elegeu com mais de 100 mil votos apertando a mão de eleitor? Indo em programa de entrevista, visitando vereadores, circulando, sentindo o que o povo está fazendo? Não, muitos deputados se elegem sem sair de casa, com as malas de dinheiro correndo para cima e para baixo. Isso é notório, isso é sabido por mim, é sabido por você, é sabido por quem controla o poder do nosso país, mas infelizmente o povo não sabe exatamente como é que isso funciona. E aí a percepção sobre a nossa realidade ela fica muito simplória, fica no campo da paixão, que também é utilizado, também é instrumentalizado. Cara, eu fui com a cara desse fulano, esse fulano falou uma frase muito legal, estou com ele, estou fechado com ele. E aí as pessoas vão fazendo com que países como o nosso não consigam evoluir. Então, gente, é um processo que se retroalimenta para o mal. Esse tipo de situação pode ser alterada por algumas ferramentas. A principal delas, no nosso país, é através do exemplo de um futuro presidente da República. Se um presidente da República ele consegue se comunicar com o eleitor de uma forma direta, e hoje isso é mais possível do que era no passado era isso impossível, era só através dos grandes veículos de comunicação, ou através dos comícios. Hoje não. Os políticos têm essa possibilidade de ter um contato mais direto. Se ao chegar ao poder você estabelece um padrão moral e ético, e isso tudo começa a ser repercutido pelos seus apoiadores, pelos seus parlamentares eleitos, a gente começa a ter uma mudança lenta, mas a gente vai conseguindo educar a população politicamente, independente da sua educação formal, a sua educação dentro das escolas. Se a gente consegue, através de uma eleição como essa, colocar alguém mais progressista, alguém que eleve o nível do debate político no nosso país, e através dos seus exemplos, como eu já citei aqui, né, exemplos que o Confúcio dizia que eram muito importantes, né? Influencia a sociedade de uma maneira geral, todo mundo começa a dar bons exemplos, todo mundo começa a se pautar por bons princípios, aí a gente pode transformar a nossa nação. Então, é por isso também que, paralelamente à eleição de deputados, que dificilmente a gente vai conseguir eleger muitos deputados progressistas, a eleição de um presidente da República comprometido com mudanças e comprometido com essa visão que eu estou falando para vocês, pode causar para o Brasil grandes transformações. Transformações que, uma vez ocorridas, jamais elas serão submetidas a um retrocesso. Para isso a gente está vendo os desdobramentos das eleições no Chile. Vamos acompanhar o que acontece lá e o que acontecerá.
Temos forças muito poderosas atuando no Chile para eleger o candidato de direita, mas o candidato do campo da esquerda ele está se movimentando de uma maneira muito interessante também. A gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso mais à frente. Por enquanto, essa eleição vai servir como exemplo para as nossas análises. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!